Primeira coisa que você tem que entender: Deus é luz. Luz. A seguir, luz, em Toque de ela Esperança. traz clareza, traz direção. Você já tentou andar num lugar escuro? É horrível. Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo e a alegria que vem diretamente do trono dele esteja com você neste momento, nessa hora, abençoando a sua vida, abençoando o seu coração. E nós estamos aqui mais uma vez, através deste programa, para fazer a diferença na sua vida, no seu lar, na sua história. No programa de hoje teremos uma palavra muito especial, vindo diretamente do trono da graça de Deus para a sua vida, falando a respeito do arrependimento, sobre andar na luz e andar como Cristo andou. Tenho certeza que o seu coração será abençoado através da ministração do pastor Flávio Valvassoura. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos no ar com o programa Toque de Esperança. Vou te contar sobre o Ana. Não é uma mulher. É uma organização social sem fins lucrativos Que cuida de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade. E no Ana, A gente aprende muito. brinca muito. E come muito. Pra gente crescer bastante. Sermos agentes de transformação. Para voar mais alto. E influenciando outras pessoas. E agora chegou um novo tempo. Já são 30 anos de história. Com muitas vidas alcançadas. E muito amadas. Uma nova fase que começa agora. E você pode nos ajudar. Você pode me ajudar. Ana Brasil. Faça a esperança decolar. No mês passado de junho agora, nós tivemos a alegria de lançar o meu mais novo livro em coautoria com o Dr. William Douglas, Como Vencer Gigantes. Está na lista dos mais vendidos da revista Veja, da Publish News, e você pode encontrá-lo em qualquer livraria, Saraiva, La Selva, Leitura, nas maiores livrarias do Brasil. São princípios baseados na batalha entre Davi e Golias, que vão ajudá-lo a vencer todo e qualquer gigante. Eu quero fazer um convite muito especial para você que mora na cidade de Campinas, nas imediações da região da Vila Costa e Silva. Teremos hoje ali na praça principal do Costa e Silva um grande projeto, um grande evangelismo chamado Hope Day, onde um circo, uma companhia de circo está instalada ali naquele local com 2 apresentações acontecendo ali durante toda a tarde. Vai ser a partir da 1h até o final da tarde e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito oportuno para você estar com a sua família e também ser abençoado. Então, hoje mesmo à tarde, ali na Vila Costa e Silva, a partir das 13 horas, estaremos lá com o Hope Day e a Companhia do Circo em mais um dia de esperança. Quero aproveitar e fazer um convite muito especial para você, mulher, que nos assiste nessa hora, neste momento, que é o nosso grande congresso de mulheres, que vai acontecer entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. Grandes nomes, grandes pregadoras estarão presentes aqui na Comunidade da Esperança para abençoar a sua vida e abençoar o seu coração. E você, de todo o Brasil, pode fazer a sua inscrição através do site
www.filhasdorei.com.br. Agora corra, garanta o seu lugar, garanta a sua inscrição, porque as vagas são limitadas. E eu espero que você possa estar conosco aqui para ter a sua vida transformada através desse congresso que se chama Escolhida. Deus te abençoe. Primeira Epístola de João, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso de número 5, que diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. E se não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. No início da igreja, e isso era comum na vida de todos os apóstolos, a ênfase que era dada a toda qualquer mensagem era uma, se não outra, apenas arrependimento. O próprio Senhor Jesus vem pregando arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Primeiro, porque sem arrependimento, as outras coisas não têm condição de acontecer. A vida abundante, a certeza de vida eterna, vida plena e tantas outras conquistas que nos são garantidas no Calvário, só podem acontecer na vida de uma pessoa através do primeiro passo, que se chama arrependimento. O reconhecimento de que nós somos pecadores. Afinal de contas, Paulo escreve aos Romanos a seguinte afirmação: todos pecaram. Todos. Não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem jeito. Quando Deus olha para a terra, aqueles que ele não consegue enxergar através do sangue de seu Filho, ele os enxerga de uma única maneira: pecadores. E a mensagem, então, ela é propagada, divulgada e compartilhada não só entre os apóstolos, mas através dos séculos pela igreja.
Tanto é que João começa a sua primeira carta afirmando que a mensagem era essa. Toda e qualquer mensagem que se destoe ou se difira daquilo que é a mensagem do Evangelho, de arrependimento, de confissão de pecados, é um perigo para a vida de uma pessoa. João, então, começa o texto que lemos sobre a seguinte afirmação: ora, a mensagem que da parte dele, ela não é uma mensagem de homens. A mensagem de arrependimento é uma mensagem que vem do próprio Senhor Jesus. E João registra nessa sua primeira carta a importância de voltarmos a falar da mesma mensagem. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido. A única pessoa que tem o poder de falar da mensagem de arrependimento é quem já foi transformado por ela. Eu só sou pregador do Evangelho, eu só sou uma pessoa que anuncia as boas novas, porque o Senhor Jesus estabeleceu uma primícia: de graça recebestes, de graça dai. Você só dá aquilo que você recebe. A graça de Deus. Tem gente que faz trocadilho: de graça recebeste. Você não pode receber nada, o princípio é outro, querido. Você precisa fazer uma exegese correta do texto. É a graça de Cristo, a graça revelada. É pela graça que somos salvos. Isso não é dom de vós, vem de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A única forma, a mensagem que da parte dele ouvimos. A eficácia na vida de uma pessoa transformada é incalculável. Uma pessoa que é alvo da graça, é alvo do perdão, é alvo da mensagem de arrependimento, produz na sua vida imediatamente o desejo de anunciar aquilo que Jesus fez por ele. Quando você começa a estudar os evangelhos, você vai ficar espantado com o número de pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, e imediatamente o ambiente no qual elas estavam inseridos foi transformado. É por isso que Paulo disse ao carcereiro, naquela ocasião, aonde as cadeias se romperam, houve um terremoto, ele ia se matar, ele diz: não te faça mal nenhum. O carcereiro diz: viu, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo disse para ele: se você se arrepender, se você confessar Jesus Cristo, não só será salvo você, mas toda a sua casa. Porque alguém que experimentou o arrependimento genuíno, alguém que teve as suas vestiduras lavadas no sangue, se torna tão devedor da mensagem, que é impossível que ele não compartilhe em todo lugar o que Jesus fez por ele. Paulo dizia: dos pecadores eu sou o principal. Mas a graça que me foi concedida não se tornou vã. Eu preguei mais do que todos os outros. Porque quem se torna alvo da graça tem que se comprometer em propagá-la. João diz: a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos. Ah, como nós teríamos uma força ainda maior se quando terminasse um culto de domingo, você se comprometesse a falar do Evangelho a pelo menos uma pessoa durante a semana. Uma, em qualquer lugar, em casa que a gente tem que dar testemunho, em casa, de que a gente tem com aqueles, porque você já percebeu que nós somos mais educados com os de fora do que com os de dentro? Você diz por favor para todo mundo na rua, não diz por favor para ninguém dentro de casa. Tem gente que diz assim: eu queria morar na rua, porque na rua é uma gentileza. Quando chega em casa, não é? Às vezes eu já ouvi pessoas reclamando dos seus cônjuges, e aqui é para você ficar também na dúvida se é homem ou mulher, do seu cônjuge, dizendo: pastor, fulano de tal, beltrano de tal, olha, isso que você vê por aí não é verdade não, isso é Paraguai. Falso! Isso é uma nota de R$3. Isso que o cheiro em cá grosso, mal educado. Essa espiritualidade que o senhor vê aí em casa não levanta a mão, a não ser para me ameaçar.
O Evangelho, quando entra na nossa história, quando entra na nossa vida, ele nos transforma e nos coloca uma grande responsabilidade. Deixa eu dizer algo para você, você que já foi alvo da graça de Deus, você tem uma dívida com o Senhor, de anunciar aquilo que Ele te fez. Jesus disse isso ao gadareno. Ele queria ir embora com ele. Se você vai a Marcos capítulo 5, tem a narrativa do encontro de Jesus em Gadara com um homem que estava possesso por uma legião de demônios. Jesus o liberta, a legião entra numa manada de porcos, se precipita um desfiladeiro abaixo, um homem apaixona-se por Cristo, porque não há uma pessoa sequer que tenha sido alvo da graça e do amor de Cristo que não se apaixone por Ele. Vivia todo machucado, fragelado, nu, acorrentado, ninguém podia fazer nada por ele. De repente ele está, segundo o texto, bem vestido, em sã consciência. E ele quer ir com Jesus. Ele já estava quase com o pé dentro do barco. Jesus diz para ele: não, senhor, volta para a tua casa e diz para os seus o que Deus fez por você. A mensagem que da parte dele ouvimos e vos anunciamos. Querido, nós precisamos falar mais do amor de Deus. João diz: a mensagem que da parte dele ouvimos e agora vos anunciamos é esta. Qual é a mensagem? A síntese, talvez, da maneira mais feliz que o Espírito Santo tenha inspirado seu servo João, está registrado aqui nesse texto. Quem sabe eu volto domingo que vem e a gente aprofunda, porque eu fui até o versículo 6 do capítulo 2, porque há alguns pontos aqui que é importante que nós ressaltemos. Mas o texto diz: a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: Deus é luz. Primeira coisa que você tem que entender: Deus é luz. Luz. A luz, ela traz clareza, traz direção. Você já tentou andar num lugar escuro? É horrível. É horrível você caminhar sem saber para onde você está indo. É horrível você caminhar sem saber como vai ser o seu dia de amanhã. É horrível você caminhar entregue à própria sorte. Mas Deus é luz. Quando Ele entra na nossa história, tudo brilha. Vamos fazer um teste. Apaga a luz do templo, geral. Aqui em cima também, tudo geral. Isso. Já estão metendo o pau na gente, agora não escurece de vez. Pronto. Não, apaga o celular, tudo, geral, gente. Pronto. Você já imaginou? Outro dia eu fiz um culto assim. É horrível. Eu não consigo ver a cara de ninguém. É terrível. Agora, coisa gostosa, acende a luz, de uma vez. Olha que maravilha. É exatamente o que Deus faz na nossa história. Nós vivíamos num ambiente como esse escuro, sem direção. Se eu fosse tentar descer, eu ia tropicar. Era capaz de eu bater com o dedinho, é sempre o dedinho que bate. Sempre o dedinho bate no beira da cama, sangra, você quebra a unha. Eu tenho uma unha quebrada até hoje. Unha não cicatriza, é ou não é? Na escuridão, Deus é luz. Luz, Ele entra na nossa história e produz luz. Luz para o nosso homem interior. O primeiro lugar que Deus produz luz é dentro da gente. Eu andava pela senda de terror, escuridão. Mas o Evangelho vem, a mensagem nos anuncia essa: você pode sair dessa vida escura que você está vivendo. Nesse lugar, aonde a maior escuridão não está do lado de fora, porque a pior escuridão não é do lado de fora, é do lado de dentro. Do lado de dentro, com os nossos temores, com as nossas vergonhas, com as nossas decepções. É por isso que a primeira coisa que Deus faz, ao criar a terra, Ele diz: haja luz, porque não dá para fazer nada sem que antes a luz resplandeça. Quando se anuncia o advento, Isaías, que é o livro profético messiânico, ele diz: o povo que andava em trevas viu grande luz. Jesus entra e dissipa as trevas. Deus é
luz. E nele não há treva alguma. Em outras palavras, se Jesus entrou na sua história, não há mais lugar para o pecado. Não tem esse negócio, não, eu vou na igreja, estou lá, me simpatizo, mas eu tenho uns pecadinhos aqui, pastor. As coisas aqui que eu estou trabalhando, estou vendo como é que eu resolvo, mas fica tranquilo que eu vou dar um jeito. Não, você não consegue dar jeito no pecado. Pecado você confessa. Pecado você o reconhece. E pecado você diz, Senhor Deus, essa é a tua mensagem. Eu preciso de luz em meio à minha escuridão. Por isso que João termina esse seu raciocínio no versículo de número 6, ao afirmar, e olha aqui, põe o versículo 6 para mim, por gentileza, no telão. Olha o que ele disse, preste bem atenção, porque a pior mentira que nós contamos é aquela que nós contamos para nós mesmos. Olha o que ele diz, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se Jesus entrou na tua vida, a santidade é um resultado imediato e desejável. Você precisa. Não, eu vim na igreja porque eu me sinto bem, eu me sinto na igreja, eu preciso de uma porta aberta. Você precisa jogar na loteria então, você não precisa se converter. Se você precisa de soluções materiais, a solução não está na igreja. Talvez esteja na lotérica mais próxima da sua casa. Porque as coisas que você quer é o dinheiro que vai te proporcionar. Mas aquilo que Jesus Cristo veio fazer, só Ele pode te dar. Perdão dos seus pecados, novidade de vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passou, já era. E olha como Paulo coloca de forma categórica, tudo se fez novo. Não foram algumas áreas, tudo se fez novo. Você é nova criatura. Eu nunca vi ninguém nascer meio, ele nasceu mais ou menos. Nós recebemos aqui, quase que semanalmente, informações de gente que teve filho. E o pessoal procura o pastor Diego com a seguinte informação, quase que nasceu. Mas nasceu ou não nasceu? Mais ou menos. Escuta, mas nasceu ou não nasceu? Não. Nasceu, mas não nasceu. Quase que nasceu. Não nasceu. Ou você nasceu, ou você não nasceu. Não tem jeito, tem meio termo. Ou a pessoa está em Cristo, ou ela está no mundo. Ou ela está na luz, ou ela está na treva. Não tem jeito, irmão. Se você nasceu de novo, você é nova criatura. Se você nasceu de Deus, você tem o DNA de Deus. As minhas filhas têm o sangue exatamente meu e da minha esposa. Eu sou B positivo, até no sangue eu sou positivo. A minha esposa é A positivo. Sabe qual é o tipo sanguíneo das minhas filhas? AB positivo. É para não enganar, é nós mesmo. Nossas filhas. Esses dias, uma pessoa pegou a foto da minha filha mais velha e disse assim, nossa, como está parecida com o senhor. Eu falei, vamos orar para Deus mudar isso na vida dela. Por quê? Nasceu, tem os meus genes. Quando ela estava sendo gerada, tinha as informações do meu DNA, da minha esposa. Quando você nasce de Deus, você não pode ser mais parecido com o diabo. Não, ele é filho de Deus, mas parece com o diabo, rapaz. Eu não sei, rapaz, olha, diz que é filho de Deus, mas não sei, ele tem um jeito do diabo. Ele anda igual o diabo. Sabe, você já percebeu que as pessoas às vezes são parecidas? E aquilo que eu chamo de parecido não é igual. Porque às vezes você tem um jeito da pessoa. Minha mãe diz isso, que eu sou torto igual meu tio. Falei, que elogio, hein, mãe? Muito obrigado, isso que a senhora é minha mãe. Diz que eu sou meio torto, esse meu ombro aqui é meio para baixo. Nunca aconteceu nada, nunca quebrei, nunca caí, pelo menos não tenham me contado. Mas quando meu tio anda, e eu estava esses dias, fomos sepultar minha avó, e fomos eu e meu tio, em direção ao jazigo. E meu pai vinha atrás, numa distância mais ou menos como daqui na fileira dos pastores. E meu pai chegou no túmulo e disse assim, nossa, mas você é torto igual o seu tio. Eu falei, pai, mas eu sou torto santo.
Ele ainda é torto pecador, eu sou um torto santo. Mas por quê? Da família. Não tem jeito. Como é que você diz que é de Deus e tem características do mundo em você, gente? Como é que você diz que Jesus habita em você? É por isso que João termina lá no verso de número 6 do capítulo 2. Põe para mim. Aquele que diz que permanece nele. Veja só, vida com Deus não é uma experiência isolada, é uma experiência contínua. Tem gente que encontrou Jesus e deixou lá onde ele encontrou. Não é andar com ele. Olha o que ele diz. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. Como é que Jesus andou? A Bíblia diz que um varão galileu andou entre nós, cheio de virtude, cheio de graça, cheio de poder, cheio de santidade. E é assim que você tem que viver a sua vida. Ou você vai continuar se enganando o resto da vida. Para não viver no engano, a decisão que você precisa tomar é realmente ir na direção de Cristo e fazer com que o arrependimento genuíno do seu coração seja transformado em atitudes, em ações semelhantes à de que Cristo teria, e assim você terá uma vida abundante na sua presença. Eu gostaria de orar com você neste momento, nessa hora, abençoando a sua vida, abençoando o seu coração, clamando para que Jesus Cristo venha inundar o seu ser. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai de amor e de bondade, que privilégio nesta hora, Senhor, poder falar contigo, na certeza de que quando nós chegamos diante de Ti, arrependidos, confessando os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a imundície. Pai, que nesta manhã o Teu perdão possa encontrar os Teus filhos neste momento, nessa hora, que a Tua misericórdia os alcance e que também o Teu Santo Espírito possa moldar neles o caráter semelhante ao caráter de Cristo Jesus. Eu quero abençoá-los neste momento, nessa hora, abençoar a sua família, abençoar o seu lar, abençoar a sua casa, no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Assim chegamos ao final de mais um programa. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida nessa manhã. E semana que vem nós estaremos aqui novamente através de mais um programa Toque de Esperança. Que Deus te abençoe. Até lá.